Você já ouviu aquela frase, viva como se hoje fosse o seu último dia? Você já parou para refletir nessa frase? Eu já. E eu confesso que sempre que eu ouvia essa frase, sempre que eu ouço essa frase, eu fico incomodada. Porque fica um ponto de interrogação na minha mente. O que seria viver todos os dias como se fosse o meu último dia? No vídeo anterior, eu desabafei um pouco aqui com vocês e comentei sobre o que eu tenho passado, né, nas últimas semanas a respeito do caos que tem sido a minha vida ultimamente e o quanto que ele tentou me parar. Então eu falei um pouquinho sobre isso, porque hoje em dia eu percebo que principalmente as mulheres que são mães, que são donas de casa, que trabalham fora, mas as pessoas, na verdade, no geral, elas estão sobrecarregadas. E principalmente as mulheres que são mães e donas de casa, elas vivem nesse caos. E eu tenho visto muita mulher compartilhar esse desafio que, tanto com relação ao caos, a bagunça do ambiente, da casa mesmo, algo físico, quanto da vida no geral. E uma coisa que Deus ele vem falando muito para mim nos últimos anos é a respeito do quanto a ordem e a harmonia e a organização são essenciais na nossa vida. Não tem como a gente viver as bênçãos de Deus, ter uma vida plena, uma vida abundante, como Ele nos promete na palavra dele, sem ter ordem, sem ter harmonia, sem ter organização. Sempre que Jesus, quando Deus foi fazer algo, que a gente vê na Bíblia, na palavra, quando Jesus ia fazer um milagre, alguma coisa, ele sempre tinha uma ordem para fazer aquilo. Ele não fazia apenas um milagre do nada. Se você pegar o Antigo Testamento, a parte que tem as orientações sobre como deveria ser construído o templo, dos sacerdotes e tudo mais, tem uma ordem para tudo e uma organização. Deus ele falava até o tipo da madeira que tinha que ser usada, as cores, os tipos de tecidos. A gente não gosta muito de ler o Antigo Testamento, principalmente essas partes, os primeiros livros, por conta desses detalhes. Ah, é muito detalhe chato, muita coisa assim que não vai interferir em nada na minha vida, eu não vou ser abençoada com aquilo, mas não é sobre aquele texto em si, sim sobre o contexto. Se você para para observar isso, você entende a forma como Deus trabalha. Por isso a importância da gente sair do caos e buscar ordem em todas as áreas da nossa vida, para tudo, porque Deus ele trabalha na ordem, na organização, na harmonia, ele faz as coisas com harmonia. Quem gosta de caos é o diabo. Ele que torna tudo um caos. E claro que alguns momentos na nossa vida a gente vai viver um caos, mas são momentos passageiros e isso faz parte da vida, das aflições da vida. Mas a gente precisa buscar ter na nossa rotina, né, ser algo constante, buscar ordem nas coisas, para tudo, porque é só em meio à tranquilidade, à ordem, às coisas organizadas que a gente ouve a voz de Deus. Porque imagina, você tá ali na correria, aquele bafafá, você não ouve quando alguém te chama. Às vezes a pessoa tá ali te chamando, mas você tá tão no automático, apagando incêndio, aquela correria, aquele caos total que você não escuta a pessoa te chamar, você não escuta nem o som dos passarinhos. Mas quando tá tudo tranquilo, a casa tá limpa, organizada, os filhos lá fazendo as tarefas na escola, sabe? Tudo na mais perfeita ordem e harmonia, você escuta o som dos pássaros, você escuta o balançar das árvores, você tem paz. A paz está na ordem. Então nós falamos um pouquinho sobre isso no vídeo anterior. Se você não assistiu, o link está aqui embaixo. Mas nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre algo que tem relação com o que eu falei na semana passada. Essa frase que a gente costuma ouvir, que a gente tem que viver cada dia como se fosse o último. Para mim nunca fez muito sentido e eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas que a gente ouve por aí,
porque nos leva a lugares assim que não condiz com a realidade, a gente acaba ficando às vezes muito perdida e achando que o problema é a gente, quando na verdade é aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente aprende. E qual que é o problema dessa frase? Para pra pensar. Hoje, na sua realidade de hoje, se você fosse viver todos os dias, não é só hoje, não. Todos os dias você fosse viver como se fosse o seu último dia, o que que você faria? Para responder essa pergunta, você tem que responder primeiramente: se hoje fosse o seu último dia, o que você faria no seu último dia de vida? Você sabe, Deus desceu na terra e falou assim: ó, filho, hoje é o seu último dia, então faça o que você tem que fazer, que amanhã você não estará mais aqui. O que que você faria? Muitas pessoas respondem, provavelmente creio que você também responderia, eu responderia isso também, é que eu falaria eu te amo para todas as pessoas que eu amo, né? Essa coisa ligada ao amor, demonstraria amor, ia abraçar minha família, meus filhos, marido, pai, mãe, ia ter, né, presença com essas pessoas. Geralmente seria isso. Ou, sei lá, eu ia fazer uma viagem que eu nunca fiz, algo assim, né? Excepcional, algo assim que, é o meu último dia, então vou extrapolar, vou fazer tudo que eu não fiz. Agora fica mais fácil de você entender por que é perigoso esse viés de você viver todos os dias como se fosse seu último dia. É aplicável isso na sua vida, você viver desse jeito todos os dias? Todos os dias você vai estar lá com as pessoas que você ama, abraçando, e falando que ama, e viajando, e fazendo tudo que você não fez, que você gostaria de fazer? Óbvio que não. Você vai viver a sua vida na correria, apagar seus incêndios, fazer o que tem que fazer naquele dia. Então, não condiz com a realidade. E aí isso sempre me incomodou e há um bom tempo eu venho refletindo sobre essa questão, porque tem algum sentido aí. Eu sempre observei que tem algum sentido nessa frase, mas a gente precisa olhar para essa frase de uma forma diferente. Essa questão de você viver como se fosse o seu último dia não é de você fazer tudo que você não poderá mais fazer e que você não fez. A gente condiciona a nossa mente para isso. A questão é você pensar: eu não estarei mais aqui, mas será que eu deixarei um legado bom aqui nessa terra? Será que quando eu for, eu vou dar prejuízo para quem fica? Ou as pessoas vão olhar para minha vida e encontrar tudo em ordem? Não tenho nada do que esconder, elas não vão descobrir nenhum podre de mim, nem nada bombástico, não vão ter que ficar resolvendo problemas. Como que vai ser a minha partida para quem fica? A questão não é que você não estará mais aqui, você tem que aproveitar. A questão é quem fica. Quem é você quando você não estiver mais aqui? Se hoje for seu último dia, você vai estar com aquele sentimento de que eu cumpri o meu chamado, meu filho está no caminho, meu marido vai saber se virar, meus pais vão ter orgulho da filha que eu fui, os meus amigos vão sentir saudade de mim, vão no meu velório e vão se emocionar ao se lembrar de quem eu fui, do que eu fiz. Como que vai ser a minha partida? Então, percebe que é algo muito mais complexo do que a gente imagina, e as pessoas elas não costumam falar sobre isso, só que é algo importante. E acho que nessa pregação que eu comentei na semana passada, no vídeo anterior, sobre colocar a casa em ordem, a casa literalmente não só a casa, mas a vida, acho que foi nessa pregação que, acho não, foi nessa pregação que ela comentou sobre essa questão de se hoje for o seu último dia, como que vai ser para quem fica, né? As pessoas vão encontrar o quê? E quando ela falou isso, aí eu, sabe aquela pecinha do quebra-cabeça, eu falei, é isso, é nisso que a gente tem que focar. Então, sabe aquela questão de que a pessoa sabe que ela vai morrer, né? Já tá idosa, já. E aí ela começa a ter que se preocupar com o testamento e todas essas coisas para quem fica. É mais ou menos isso. Porque, por exemplo, eu conheço o caso de alguém que era uma pessoa muito problemática aqui na Terra.
E, assim, ela dava muito problema, assim, para os pais. Para os pais, para a família. Envolvia em muitos problemas que, assim, judiciais mesmo, né? Que a família tinha que resolver essas questões judiciais e de dívidas e tudo mais. E ela aqui na Terra, ela já dava um problema gigantesco. Aí ela faleceu. E quando ela faleceu, o mais óbvio seria, acabou esses problemas agora, né? Mas aí que começou a vir mais surpresas de coisas que foram aparecendo relacionadas a dívidas e rolos que essa pessoa fazia com outras pessoas, enfim, muitas coisas, muitas, que quanto mais você cava, pior o negócio fica. E, gente, imagina para quem fica já é um tormento, né? Você lidar com o luto, com a morte de alguém, a pessoa que você ama. Agora imagina você ter que ficar resolvendo esses problemas, dívidas e outras questões da pessoa que já foi. É muito difícil, é muito difícil. E eu acho que, assim, essa questão que a gente tem que refletir é justamente não essas questões burocráticas, né? Isso faz parte, mas é justamente a questão de você pensar no que você está deixando, qual é o legado, qual é a marca que você está deixando aqui na Terra. Nós, como cristãs, somos embaixadoras de Cristo, somos representantes de Cristo. Então as pessoas têm que olhar para a gente e enxergar Cristo e querer conhecer esse Jesus que a gente fala, não querer distância. Só que isso começa na nossa vida, nas nossas palavras, nas nossas ações. Se Deus é um Deus de ordem, a nossa vida tem que refletir isso também, refletir ordem, refletir beleza, refletir harmonia. A gente tem que exalar o perfume de Cristo. Quando você olha para isso e você pensa, não, eu tô aqui nessa terra por um propósito, eu tô aqui nesse corpo que foi alugado, eu sou inquilina, ele não é meu, ele está emprestado para eu viver aqui nessa terra de passagem. Então eu preciso dar conta disso. Eu preciso prestar conta, né, na verdade, para Deus, daquilo que ele me deu. Lembra a parábola dos talentos? Mas é sobre a gente buscar ordem na nossa vida para que a gente deixe um legado e que quando a gente não estiver mais aqui, os nossos filhos estejam encaminhados, o nosso cônjuge esteja seguro para seguir adiante, curado, ele se sinta curado para, se precisar, buscar um outro relacionamento ou viver sozinho, mas ele fique em paz, que a nossa família fique bem, que os nossos amigos, as pessoas que nos conheceram, elas lembrem da gente como alguém bom, alguém que deixou realmente uma marca boa, e que a gente não deixe, não transfira os nossos problemas e não traga mais problemas, mesmo depois da nossa ida, a gente não traga mais problemas para quem ficou, que já vai ser difícil demais. Isso tem muito a ver com essa questão da ordem. E se você não assistiu essa pregação que eu tô falando, ela tá em alta agora, tá todo mundo compartilhando e assim, é uma palavra de exortação, tá? Mas ao mesmo tempo de encorajamento e de fazer a gente acordar mesmo para a vida. Eu recomendo que você assista. Eu vou deixar aqui embaixo também essa pregação. Falou muito comigo e foi assim meio que um chacoalhão de Deus para mim, que de algo que ele já vem falando para mim há um bom tempo. Coloca tudo em ordem logo. Para de achar que amanhã você vai ter tempo para colocar as coisas em ordem. Se esforça, porque a vida vai acontecendo e a gente vai sendo engolido pelos acontecimentos. E aí a gente procrastina. E aí a gente fica só apagando incêndio. Quais são os passos que você vai dar a partir de hoje para buscar essa ordem na sua vida? E reflita sobre essa pergunta. Se hoje fosse o seu último dia, o que você faria? Eu acho que a resposta certa para essa pergunta não é se você iria para a China ou se você ficaria com a sua família, se você abraçaria um ou abraçaria outro, não é essa a questão. É você viver os seus dias com alegria, com gratidão, sabendo que você está cumprindo o seu chamado e que se hoje for seu último dia, você vai em paz, realmente,
Você não vai deixar pendências, você não vai... Oh Deus, meu Deus, não me leva, espera eu resolver aquele negócio, eu preciso fazer aquilo. Primeiro eu preciso viver isso, eu preciso viver aquilo. Não, você vai em paz, mesmo que seu último dia seja um dia comum, um dia ordinário, onde você vai acordar, vai escovar o dente, vai cuidar dos seus filhos, vai dar um beijo no seu marido, vai trabalhar e depois vai chegar em casa, jantar e dormir. Se esse for o seu último dia, tá maravilhoso, não precisa ser nada excepcional, extraordinário, mas a questão é, qual é a marca que você vai deixar? E quando chegar esse momento ali que você, vamos supor que você está nos seus últimos minutos consciente, você vai estar em desespero porque você não fez tudo o que você precisava fazer, ou você se arrependeu de algumas coisas, ou você vai em paz. Essa é a questão, essa é a resposta certa. É você conseguir dizer que você vai sim em paz, que você cumpriu aquilo que você tinha que cumprir. E eu quero aproveitar e deixar uma dica de leitura para vocês, que é um livro maravilhoso, vale a pena o investimento, tá? Que é esse aqui, Redimindo o Seu Tempo, Jordan Raynor. Eu adoro esse autor. Ele tem livros muito bons, é um livro de capa dura, é um livro bem bonitinho, serve até para decoração, ó. Se você já leu Hábitos Atômicos, você vai gostar desse aqui. 7 princípios bíblicos para ser intencional, presente e extremamente produtivo. Essa é uma coisa aqui também que não se fala muito, inclusive eu tô com um livro na fila para escrever sobre isso na Amazon, intencionalidade. Que nós, como cristãos, a gente tem que ser intencional na nossa vida. E isso tem a ver também com tudo isso que eu tô falando, tá? Livro que você vai ler e você vai ter que praticar. Então, esse é o momento de você colocar a sua casa em ordem. Se você precisar de ajuda, eu recomendo esse livro. Não deixe de buscar ajuda, mas principalmente não deixe de fazer aquilo que você tem que fazer, aquilo que Deus te chamou para fazer. Você sabe se você está no centro da vontade de Deus, se você está fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer? Se seja lá ser só mãe, ou só dona de casa, ou ser solteira, ou trabalhar CLT, eu não sei, não é sobre funções, não é sobre isso, sobre coisas materiais, mas sim sobre propósito de vida. Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração e que você realmente reflita nessa pergunta. Se hoje fosse o seu último dia, o que você faria? Como você se sentiria? Talvez essa seja a pergunta certa. Se hoje fosse o seu último dia, como você se sentiria?